Ezequiel capítulo 37. Está escrito assim, vamos ler a partir do verso 1. Ezequiel, quem está falando, veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, e um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se juntavam cada osso a seu osso. Olhei, eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e disse-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos. Pai Santo, mais uma vez recorremos a Ti e a Sua graça, Senhor. Desesperadamente, necessitando da Sua graça, da Sua intervenção, Senhor. Senhor, olhe para os dias que vivemos, Senhor. Olhe para o deserto que estamos, Deus. Estamos nos distanciando da nossa identidade, sucumbindo ante a prova. Senhor, não resistiremos por muito tempo, se o Senhor não for por nós. Não vier até o nosso socorro, estender a mão providente, indulgente, benigna. Quem somos nós, Senhor? O que sou eu? O que é o homem? Ah, Senhor, compadece de Sião e de todos os lugares assolados da terra, Senhor. Visita, Senhor, essa partícula de poeira no meio do universo, que é a nossa congregação. Olha para ela com olhos de amor e sopra o teu fôlego de vida. Pode esses ossos reviverem? Pode haver restauração em meio às trevas? Pode brotar e florescer vida no meio do deserto? Torrentes de água viva em meio à sequidão? Tu sabes. Assim farei eu, confiarei na Sua palavra, na Sua misericórdia. Não me esforçarei, Senhor, para tentar torcer o Seu braço, nem te coagirei para que cumpra aquilo que naturalmente o Senhor pretendeu cumprir. Receba a glória para si. Faz teu reino avançar. E não sei de que forma, receba a glória através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu fui ao Senhor hoje pedindo que me desse uma palavra que pudesse ajudar você. Eu fui ao Senhor porque eu sei da condição que o mundo se encontra nestes últimos dias. Para você ter uma ideia, veja a oração que eu fiz. Senhor, hoje é o último dia da história humana. Não existiu nenhum dia igual hoje, hoje é o último. Nós estamos no último dia da existência da raça humana. No último, o amanhã não chegou, o ontem já passou, hoje é o último. Estamos no linear do fim, a última geração, no último segundo, no último minuto da existência humana, e agora, 19h48.
E para esse tempo, o teu povo precisa do seu socorro, da sua graça. Por isso, Senhor, me dê uma palavra que vinha de encontro com a necessidade do seu povo, que perece, que sucumbe, que se esfria. E eu fui levado a esse texto de Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Por quê? Porque nós estamos vivendo um período de sequidão espiritual. Uns mais, outros menos, umas igrejas e outras. Mas o fato é que todos estão passando por isso. Pastores, obreiros, novos convertidos, convertidos há décadas, igrejas tradicionais, pentecostais, têm passado por períodos de sequidão. E talvez esse é o seu caso. Uma sequidão espiritual, uma apostasia. Apostasia, ou um esfriamento. Não sente mais o calor da graça, a força impulsionadora, vivificante da alma, mortificadora do pecado, a força que entusiasma a vida cristã. Não sente mais o vigor, a força motriz que dirige toda a vida cristã. Se foi. Talvez você está como Davi. O meu vigor se tornou como sequidão de estio. Sequidão. Não sente a presença de Deus. Não consegue ter uma vida profunda de oração. Não consegue mortificar o pecado. Tem estado num estado de apatia muito grande, que agoniza, que entristece. Como David Brainerd dizia nos seus diários, quando ia orar, hoje acordei com o espírito mortiço. Foi muito difícil para mim estar na presença de Deus. Talvez você está assim, com o espírito mortiço, minguando na fé, caindo, secando. Isso acontece. Atravessamos por esses vales da sombra e da morte, por esses eclipses da fé, por sequidões de estio, onde a fé enfraquece. Sentimos tão pálidos, tão abatidos, tão desencorajados, e vamos definhando na fé, definhando na graça. Talvez seja o seu retrato. Você está aqui como um boneco, um espantalho, tem forma e aparência, mas vazio de vida, vazio de força, vazio de vigor, vazio de fé, vazio de esperança, ímpeto, robustez, alegria, fé. Talvez seja o seu retrato. Ezequiel se depara com um vale, um campo, um terreno desértico, extenso, cheio de ossos secos. Talvez é você. Talvez é a visão sua de hoje. Você está assim. E eu queria que você se compenetrasse nessa mensagem. Ela é para você. Ela vem em direção a você com a finalidade de restaurar você, avivar você, tirar você do charco de lodo, do monturo, do fundo de um abismo, de uma cova, de um cativeiro intransponível. Abra seus ouvidos, por favor. Abra seu coração. Abra sua mente para a palavra de Deus. Ezequiel 37 começa: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Até aqui. Ezequiel 37 não é literal, preste atenção. Ezequiel 37 é uma visão. Esses ossos, esse lugar não existiu. É apenas uma visão.
Deus, através da visão, quer ensinar uma lição a Ezequiel. É uma visão simbólica, onde Deus quer ensinar algo ao profeta. Primeiro, o Espírito de Deus conduz Ezequiel até aquele vale, para que ele veja a condição do vale. Preste atenção com todo o seu ser. O Espírito de Deus, certas ocasiões, quer mostrar para você como está o seu estado. O Espírito de Deus que habita em você, Ele quer revelar a você o seu próprio estado, a sua condição espiritual. Muitas vezes o Espírito Santo mostra para nós quem nós somos, revela para nós o nosso estado. Ele, quando vier, convencerá. É Ele que convence, traz luz ao negrume da nossa alma, do pecado, da justiça e do juízo. Talvez Ele já tenha mostrado, Ele tem tomado você e dito: venha, caminhe comigo até o seu interior, até as profundezas da sua alma, até as profundezas do seu ser, porque eu lhe mostrarei a sua condição, o seu estado. Outras vezes Deus usa um sermão, e pode estar usando este sermão, o Espírito de Deus, para caminhar com você até o seu interior. Essa era a ideia. É a intenção de Deus com Ezequiel. Primeiro eu vou te perguntar: você está atento à voz de Deus, à voz do Espírito? Lembra de Elias? Furacão? Não estava. Terremoto? Não estava. Fogo? Não estava. Estava na brisa. O Espírito de Deus é sensível. Ele já tem falado e alertado você. Ele já tem conduzido você nos seus pensamentos, da sua rotina. Ele tem advertido você. E você tem percebido isso? Você tem ouvido a própria voz interior do Espírito? Olha só, nós que temos as primícias do Espírito, também gememos. A criação geme e está juntamente conosco com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Não só ela, mas nós que temos as primícias, gememos. O Espírito em nós nos incomoda. Meu irmão, será que o Espírito não está sondando, incomodando você por conta da sua condição? O Espírito de Deus não está divertindo, o Espírito do Senhor não está sinalizando, o Espírito do Senhor no seu dia a dia, Ele não está levando você a ver sua própria condição. Pois foi o Espírito de Deus que levou Ezequiel para ver aquele vale. Esta é uma visão para ensinar uma lição. Que lições temos aqui? Vamos aprender com a visão que Deus a Ezequiel, para que ensinasse uma lição. E a mesma lição Ele vai nos ensinar. Verso 2: e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosas a superfície do vale, e estavam sequíssimos. O verso 1 diz que Ele levou para um vale cheio de ossos. O 2 diz que eram numerosos e sequíssimos. Que vale é este? Quem são esses ossos? Quem são esses ossos? A visão de Ezequiel é para mostrar Israel. Os ossos são aqui a nação de Israel. O tempo dessa visão era do cativeiro babilônico. Israel tinha sido advertida pelos profetas, não dado ouvido. Nabucodonosor invade Jerusalém e leva para o cativeiro. Eles já estavam há 10 anos
no exílio, escravos dentro da Babilônia. Israel estava lá, dentro da Babilônia, escravo. Essa habitação de Israel dentro da Babilônia, Deus mostra para Ezequiel que o estado deles é como ossos secos. Ossos são Israel, secos. O que significa? Deus está mostrando a condição de Israel para Ezequiel. A nação de Israel está morta, seca, foi diluída, espoliada, dividida. Ela foi dispersa com o primeiro cativeiro, assírio, de lá nunca mais retornou. Agora o segundo cativeiro, o babilônico. O templo foi destruído, os muros e as portas, Jerusalém saqueada e toda destruída. E o povo todo disperso. Esta é a condição de Israel, miserável, seca, morta. É isso que ele está dizendo. Lembra? Quando Davi conquistou a cidade de Jerusalém e a construiu, e exaltou sua glória, e Salomão a multiplicou. Agora, eles estão como todos espalhados, prisioneiros, toda a cidade destruída, aliança quebrada, o altar quebrado, tudo desfeito, o sacerdócio, tudo, casamentos mistos, daí saíram os samaritanos, o cativeiro assírio, aqui tomaram as mulheres caldeias, tudo seco e morto. O que isso traz para nós? O Espírito do Senhor está nos mostrando, e me levou até um vale, cheio de ossos, para mostrar a nossa sequidão, secos. Talvez Deus está usando isso para mostrar a sua condição espiritual, e a sequidão que você está atravessando. Pastor, eu estou espiritualmente como aqueles ossos, secos, mortos, frios, vazios. Não é essa a sua condição? Talvez você está atravessando esse período de cativeiro, de prisão espiritual, de dispersão terrível. O Espírito de Deus, Ele não pode nos enganar. Nós não podemos enganar a nós mesmos. Meu irmão, como está a sua condição aqui hoje? Como está a sua condição aqui essa noite? Esta visão está mostrando a você uma lição? Mas vamos entender, aprofundar um pouco mais. Verso 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Só até aí. Por que Deus fez essa pergunta? Essa pergunta de Deus foi um pouco capciosa, retórica. A pergunta está revelando o estado dos ossos. Olha só. Aqui houve uma batalha. Escute. Quando há os grandes confrontos da época antiga, eram todos feitos com armas de aço, espadas. Multidões de exércitos se mutilavam. A ideia dos ossos aqui é que houve uma batalha. Ok? Houve uma batalha e os derrotados ficaram insepultos. Ali na areia, no deserto. Não foram enterrados, os corpos ficaram ali. A pergunta de Deus é se podem reviver? Bom, se a batalha tivesse acabado de ser feita, ia ter gente sangrando e alguns vivos, mutilados, respirando, podia ter uma chance. Se a batalha tivesse sido feita há uma semana, estariam todos mortos, mas com carne, músculos, como Lázaro, podiam reviver. Mas aqui, não há carne, não há nervo,
não há sangue, só ossos. Não tem como reviver. Porque se reviver, vai levantar um exército de esqueleto. O que Deus está mostrando para Ezequiel, eles estão nesse estado há muito tempo. Quando fala seco, depois sequíssimo, o líquido do tutano que vai dentro, até este havia secado, havia calcificado. Entendeu? Não é um exército morto há um dia. Condições de reviver são mais rápidas. Há um mês, ainda tem decomposição. Era há muito tempo, de forma que foi todo decomposto e só sobrou os ossos. Meu irmão, quanto tempo faz que você já está nessa condição paupérrima? Quanto tempo faz que você perdeu o duelo e sucumbiu ante a prova, está ali insepulto, sendo comido, consumido, definhando, de forma até se calcificar? Quanto tempo faz que você está nesse estado de sequidão? Quanto tempo faz que não sente a alegria da salvação? Quanto tempo faz que não sente o vigor do Espírito? Quanto tempo faz que não sente as pulsões da graça de Deus? A visão revela um ato, uma batalha que aconteceu há muito tempo. E tem gente assim na igreja, seco, sequíssimo, porque caiu, tropeçou, se esfriou e não voltou mais. Quanto tempo você está nessa vida? Essa vida dupla, dobre, empurrando com a barriga, aos trancos e barrancos. Quanto tempo que não tem mais a vida em abundância de João 10? Quanto tempo faz? Quanto tempo você caiu? Lembra de onde caíste? Apocalipse 2, igreja de Éfeso. Pastor, faz tanto tempo que eu já não me lembro mais quando que se deu o meu tropeço. A única coisa que eu me lembro é que eu tropecei e nunca mais me ergui outra vez. Pode ser o seu caso, você já perdeu a conta. Não tem ideia o que ocorreu. Talvez você até se acostumou com essa secura, dizendo: será que isso é vida cristã? Será que ser cheio do Espírito é isso? Será que o tédio, a carnalidade, a presunção, será que os diagnósticos naturais, isso é vida cristã? Meu irmão, como David Wilkerson na Broadway sentou no hidrante e disse: se isso que eu tenho é o Espírito Santo, eu não quero mais. Se a vida cristã, se teu Espírito Santo é tudo isso que eu tenho, eu não quero mais. Estes ossos ficaram no estado que quando se sai todo o líquido, se calcifica. Já calcificou? Pastor, faz tanto tempo que calcificou. O que é isso? Eu estou completamente insensível. Morte completa, morte total, morte completa. Os ossos estavam completamente mortos, calcificados. Talvez tem gente assim, calcificada. O tempo da queda, do esfriamento, foi tão grande que eu me tornei insensível, sem uma gota de vida, sem nenhum vaso, caminhando, correndo, vida. Quanto tempo faz, meu irmão?
Quando foi que você caiu? Que você se esfriou? Não extingueis o Espírito Santo. Quando foi que ele foi extinto? Apagou. Irmãos, tem igrejas inteiras calcificadas, perderam o brilho da glória de Deus. É a visão de Samuel desesperado, vendo a arca sendo levada pelos filisteus, e a mulher de Finéias, a visão de Eli, e a mulher de Finéias dando à luz a um filho, e acabou. Foi-se a glória de Israel. Estão assim, crentes virtuosos, irmãs, mulheres de oração, crentes vivos, viçosos, poderosos, estão agora calcificados, frios, abatidos, mortos, não conseguem ler uma página da Bíblia, e quando leem, embaralham toda a vista, não conseguem compreender, não tem mais chamas nas Escrituras, chamas nos cultos, foi-se o entusiasmo, foi-se a vida, foi-se o vigor, calcificou. Por quê? Faz muito tempo. Não estou falando de um tropeço, irmão, de uma queda, nem de uma fase. Já virou um estilo de vida. Mas quando Deus pergunta, verso 3, então ele perguntou, filho do homem, pode esses ossos reviverem? Qual que é a resposta? Bom, se tivesse carne, se fosse um dia batalha, ou um mês, mas por causa da condição, Deus está querendo dizer assim, ó, Ezequiel entendeu assim, Senhor, Israel chegou numa condição, cativeiro assírio, cativeiro babilônio, destruição do templo, dos muros, das portas, casamentos mistos, a diluição foi tão grande, que a resposta de Ezequiel é, não, é impossível esses ossos reviverem, é impossível objetos tão secos assim, tornarem a vida, é impossível. O Senhor está dizendo para nós, alguns chegaram no estado, que não há força nessa terra capaz de recuperar, é impossível, é impossível. Senhor, pode esses ossos reviverem? Esse tu sabes, não quer dizer, bom, quem sabe talvez, né? Esse tu sabes é assim, ele está querendo dizer, a pergunta é assim, pode ossos neste estado voltarem à vida? De alguma forma? Por algum elemento? Por alguma sabedoria humana? Por alguma fonte? E Ezequiel vai dizer, não, eles não podem, é impossível. Meu irmão, existem casos que são irreversíveis aos olhos humanos. Existem pessoas, igrejas, que entram em condições irreversíveis. A queda é tão profunda, o estrago de Satanás é tão gritante, que é impossível. As pessoas se perdem de uma forma tão grande, perdem o fio da meada, o foco, o alvo, de uma forma tão profunda, que é impossível serem resgatadas. Talvez esse seja o seu caso, irmão. Nada move estes ossos, nada sensibiliza você mais, nada mexe com você mais, não há um culto, não há um sermão, não há um vídeo, não há uma conferência, não há uma vigília, não há um velório, nada mexe mais, calcificou.
Existem pessoas assim. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: nos últimos tempos haveria pessoas sem afeição natural, atrevidos, obstinados, empedernidos, indiferentes, duros. Você já viu? Você evangeliza, você prega, você adverte, você chora, você rasteja, você compra, você vende, você faz, e não acontece nada. Não há um avanço, não há um progresso. Calcificou. Agora, qual foi a causa? Qual foi a causa? Escuta, antes do cativeiro, Deus falou por Jeremias, Deus falou por Isaías, Deus enviou os profetas para advertir Israel do seu pecado: idolatria, ecumenismo, paganismo, culto a Moloque. O que Israel fez? Não deu ouvidos. Isaías foi cerrado ao meio. Jeremias preso num poço de cepo. Por causa da obstinação, desobediência de Israel, eles foram enviados para o exílio, o cativeiro. E o exílio está expresso aqui na figura do vale de ossos secos. Como eu cheguei nesse estado? A vontade de Deus, que todo mundo caia, tropece, peque, vive uma vida que não glorifica Ele, envergonha o reino, ofenda a glória dele? Não. Então por que passamos por isso? Eu não me lembro do apóstolo Paulo tendo feito isso depois da conversão dele. Consequência da nossa desobediência. O que levou isso? O Senhor advertiu você. O Senhor falou com você, o Senhor enviou seus profetas, o Senhor enviou seus mensageiros, o Senhor falou pela escritura, o Senhor falou por uma pregação, o Senhor falou por alguma outra maneira, mas você não quis dar ouvidos. O período de sequidão muitas vezes chega por causa de rebelião. Rebelião é decidir seguir o seu caminho sozinho, sem regras, sem leis, sem autoridade. É por conta de nos desviarmos um pouco do caminho que o esfriamento vem. O cativeiro podia ser evitado, o Senhor disse que poderia. O Senhor disse que haveria um meio. Se eles o obedecessem, mas eles não obedeceram. Meu irmão, muitas das coisas que acontecem conosco é fruto da nossa desobediência. A lei e o testemunho, se vocês não falarem segundo essa palavra, jamais verão a alva. A alva é o avivamento, a alva é a luz divina, os raios fúlgidos do sol da justiça, é o entusiasmo da vida cristã, mas nós não estamos falando segundo a palavra. Não podemos ajustar nossa vidinha da nossa maneira, do nosso modo, ao nosso capricho, ao nosso contexto. Isso, meu irmão, isso é uma ofensa ao Senhor. É por essa razão. O meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retém águas. Quem proferiu essa palavra? Jeremias. É dentro desse contexto.
Cisternas rotas, irmãos. Vocês estão cavando cisternas rotas. Quando você deixa o Senhor para fazer de outra coisa sua fonte de prazer, quando o WhatsApp, quando a faculdade, quando o namoro, a beleza, quando o culto ao corpo toma o lugar do Senhor como fonte de prazer, você está cavando cisternas rotas, buscando realização, completude, prazer, buscando paz em fontes rotas. Não adianta você desviar do percurso, do caminho. Existe um só caminho. E o que a Bíblia diz? Que as cisternas rotas não retêm água. O que é isso? Não saciam. Não podem saciar você. Não tente contra o Senhor. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente o Senhor. Foi esta a razão do vale. Desobediência. Não tente ajustar a sua vida sem Deus. A sua vida fora dos retos padrões de Deus. Deuteronômio 28, 29 diz: se diligentemente atentares em obedecer todos os mandamentos do Senhor, não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita, todas estas bênçãos te seguirão. É diligência. Oh, igreja do Deus vivo, a lei é o testemunho. Essa era a condição de Israel, miserável, debaixo de uma diáspora, dispersão, presa, cativa, mista, pobre, arruinada, saqueada, violentada, ossos secos. Agora, como começa a restauração de Israel? Como começa a sua restauração? Preste atenção. Preste muita atenção, muita atenção. Eu quero muito que a palavra de Deus fale com você, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 fios, e ela penetra até juntas e medula, alma e espírito, e é apta para discernir a intenção do coração humano. É a palavra. O verso 3 diz: filho do homem, poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Sabe o que Ezequiel, Deus está fazendo com Ezequiel, irmão? Sabe o que ele está querendo fazer aqui, José? Humilhar Ezequiel. Isso aqui. Você dá conta de ressuscitar os ossos? Você dá conta de fazer disso aí um exército? Aqui a intenção de Deus é mostrar a impotência do profeta. A impotência, eu não tenho qualquer condição diante desses ossos. Meu irmão, aprenda, se eu parar a pregação aqui pode brotar um avivamento. Se eu terminar aqui, Deus bate o martelo e Ele cura você. Como? O primeiro grande princípio é reconhecer diante de Deus a sua incapacidade, a sua impotência. É se humilhar, é reconhecer. O que Deus está dizendo: Ezequiel, reconheça, Israel está perdida, Israel se foi, porque para o judeu era muito forte. Jerusalém, querido, era a menina dos olhos de Israel. Jerusalém era a glória do judeu. O templo, Jerusalém era uma fortaleza inexpugnável, indestrutível. Israel não queria reconhecer a derrota. Deus está dizendo: reconheça, reconheça. Nossa restauração só vem quando nós reconhecemos a nossa falência espiritual. Meu irmão, reconheça. Reconheça a sua impotência. Pode esses ossos reviverem? Não. Por mim, não.
Reconheça, Senhor, eu não posso mudar minha condição. Eu não posso restaurar minha sorte. Eu não posso lidar com isso. Meu irmão, uma das coisas mais difíceis, talvez você pense, mas por que ele está pregando isso, esse tópico? Mas uma das coisas mais difíceis da fé cristã é reconhecer nosso pecado, porque o maldito orgulho se coloca entre nós e o arrependimento, entre nós e o reconhecimento, entre nós o orgulho, o vil orgulho. É ele, e Deus estava querendo quebrar o orgulho do profeta. Reconheça, você faliu, você está acabado, você não é mais quem você era, você já foi, você é só trapo e ruínas, já era. É isso que ele quer dizer. Ninguém é exaltado se não for primeiro humilhado. Ninguém é erguido se não reconhecer que está no chão. Reconheça. Tem nomes de que vive, mas está morto. Você já viu um filme estrelado pela Nicole Kidman? Chama Os Outros. O filme inteiro passa ela com os filhos numa mansão mal assombrada, que era de um soldado que morreu na Segunda Guerra, marido dela. E o filme é todo tenebroso, esquisito. E ela vê e anda com as pessoas e... No final do filme, ela descobre que ela está morta. Mas ela não sabia. Tem nomes de que vive, mas está morto. Está morto. Está morto. Reconheça. É tão difícil reconhecer, igreja. É tão difícil nossos olhos marejarem. Eu lembro de um pregador dizendo: Deus, nossos olhos estão tão secos. E como eles estão tão secos, secos, secos. Reconheça. Por que o pecador subiu justificado? O publicano, porque ele bateu no peito: tem misericórdia de mim, falido, caído, carcomido, putrefado, quebrado, arruinado, caído. Quem subiu justificado? Não foi o fariseu, foi o quem reconheceu sua falência. Querido, a água não é dada àquele que não tem sede. Vinde as águas, quem tem sede, a Bíblia diz. Eis que derramarei água, a Bíblia diz, sobre o sedento. É o sedento. Vamos continuar. Verso 4. E disse ele, o Deus dizendo a Ezequiel: profetiza estes ossos. E diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Agora Deus vai mostrar os meios. O meio que Ele restaura você. Primeiro, a sua confissão. O seu confessar o seu declínio espiritual. Segundo, o meio que Ele usa para restauração, Henry. Filho do homem, olha para aqueles ossos. Vai sobre o vale, sobre aquela multidão de ossos e profetiza. Profetiza sobre os ossos e diga: ossos secos, ouvi, escutai a palavra do Senhor. Qual que é a ideia aqui? Lembrando que é uma símbolo, é simbólico, para explicar uma lição. Qual é? Só tem uma maneira de se restaurar essa nação. Vai até eles no cativeiro, vai até os chefes, vai até os magistrados, aos sacerdotes, vai até eles e prega a eles, Ezequiel. Prega a palavra, proclama a palavra, proclama a boa nova, pregue.
A única coisa que vai restaurar Israel é a palavra do Senhor, é a proclamação da palavra, a pregação da palavra, de maneira que eles ouçam, de maneira que eles creiam, e assim ressuscitarão. Qual o meio que Deus usa para restaurar a sua sequidão? Como Ele vai restaurar você? Através da palavra, ok? É através da palavra. É através da palavra escrita, da palavra ouvida, da palavra pregada. É a palavra. Hoje eu estou aqui como Ezequiel, vocês como os ossos secos, e eu estou profetizando. É a pregação da palavra. Mas vamos lá. O que Ezequiel devia pregar? Porque se eu falar assim fica meio genérico, e você fala, é verdade, mas então por que eu não avivei semana passada? Porque semana passada eu já ouvi a pregação. Então se fosse só a pregação, eu sou o sossego. Ele pregou, a pregação veio, mas eu não avivei. Profetiza. Veja só, escuta aqui. Israel, reino do norte, reino do sul, reino do norte todo diluído no cativeiro assírio. Reino do sul todo preso. Judá. Templo destruído, muro destruído, Jerusalém destruída. Todos nós presos na nação mais corrupta do mundo, Babilônia. Vai a eles e diga para eles, escute, apesar da vossa rebelião, da vossa obstinação, há uma promessa: vocês não ficarão aqui para sempre. Eu libertarei vocês do cativeiro, mandarei vocês de volta, vocês reconstruirão a cidade, reconstruirão o templo, oferecerão sacrifício e restituirão o culto a Yahvé. A profecia consistia em levar a Israel uma promessa de esperança. Israel, não está tudo perdido. Yahvé há de estender o seu braço e tirar vocês do cativeiro. O Senhor está dizendo para vocês, pastor, como eu serei restaurado, como a minha sequidão passará, como esse osso seco ressuscitará, ouvindo a palavra de Deus. O que? As promessas, meu irmão, as promessas. Aquele que começou boa obra em vós é fiel para completá-la. Você não continuará nesse estado. Pegue-se nas promessas do Senhor, confie nela, agarre-se nela. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas, o livra. As promessas. Ainda que eu andasse pelos ossos secos, o vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara perante meus inimigos uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. As promessas, a maneira de você sair disso é as promessas, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. O que é isso? O cativeiro, os pecados, a rebelião, avançando para as que estão diante de mim. Mas é mais do que isso. Olha que promessa esperançosa nesse tempo de Ezequiel. Abre comigo em Jeremias, guarda aí, anota aí, abre comigo em Jeremias. Jeremias 32. Jeremias 32, deixa aberto lá. Deus é um Deus de alianças. Presta atenção, senão você não sai desse cativeiro. Quando você se converte, presta atenção, a Bíblia fala de Antigo Testamento e Novo Testamento.
Antigo concerto e novo concerto. Antiga aliança e nova aliança. Presta atenção. O que significa? Quando você vem à fé, olhe para mim, preste muita atenção. Quando você vem à fé, quando você se converte, você entra na aliança. Deus faz um pacto com você. Deus coloca um anel. Ele coloca um anel no seu dedo e esse aqui não quer sair. Ele colocou e não quer tirar. É porque eu sou fiel à minha esposa. Deus, quando você vem, meu irmão, é uma coisa bendita demais. Você já imaginou? Quando você vem, paupérrimo, pobre, capenga, todo trôpego, um homenzinho, uma homenzinha de periferia. Mas quando você se converte, o grande ao sol tira do seu cofre uma aliança e ele coloca no seu dedo. Você tem um pacto com Deus, uma aliança feita na cruz do Calvário. Você tem um pacto com Deus, uma aliança. Agora, o que está embutido dentro da aliança? Promessas. Dentro da aliança tem promessas que Ele te fez. E é isso que eu estou tentando dizer. Qual é a forma de eu sair do cativeiro? Qual é a forma desses ossos ressuscitar? Ossos, ouçam a palavra. Ouvi a palavra. O que é essa palavra? As promessas que Deus fez. Para eles, vocês sairão, não ficarão aí, eu recolherei vocês. E através dessa promessa, Israel recobraria o ânimo, se juntaria novamente e seria restaurado. Você, como eu venço essa sequidão, esse deserto? Agarre-se nas promessas, agarre-se na aliança. Você não fez uma aliança? Fiz. E dentro da aliança tem promessas. Quais são? Jeremias 33, vamos ler. Olha só. Verso 40, Jeremias 32, 40. Olha aqui. Farei com eles aliança eterna. Ok, está falando do novo pacto, do nosso. Segundo a qual, olha a aliança, olha a promessa da aliança. Segundo a qual, não deixarei de lhes fazer o bem. Põe o dedo aí. Olha só, farei com eles uma nova aliança, um pacto. Para quem? Quem vier a fé, você. Agora qual é a promessa do pacto? Não deixarei de fazer o bem a eles. Eu não os desampararei, eu estarei com eles, eu farei o bem para eles. Primeira promessa da aliança. Segunda, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. A segunda promessa, sabe qual que é? Para vocês, sabe qual que é, Mateus Ribeiro? Sabe qual que é, Mateus Coral? Sabe qual que é, o irmão de patrocínio? Mesmo que vocês estejam fracos, mesmo que vocês passem o vale, mesmo que vocês sofram, vocês não se desviarão, não abandonarão a fé, não se apartarão dele, porque ele não permitirá. Ele não deixará. A palavra do Senhor diz que eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas e ninguém as arrebata da minha mão. Você é ovelha do Senhor, você é comprado por alto preço. Olha que promessa tremenda. Porém meu temor para que nunca se apartem de mim, se agarrem. Ai, será que eu sou salvo? Será que se Jesus voltar, eu estarei com Ele? Será que isso vai passar? Como eu saio dessa sequidão? A promessa, olhe para ela. Porei o meu temor em você, e você nunca se apartará. Você pode tropeçar, se esfriar, se escorregar, mas você não se perderá, porque eu tenho um pacto com você. Eu fiz uma aliança e eu prometi isso a você. Posso ouvir amém? Amém. Já não deu uma mexidinha o osso aí? Já não deu uma... Opa! O fêmur já não... Hã? A rótula. Terceira promessa. A terceira é assim, é absurda. Verso 41. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei o bem.
Aí não está muito bem não, mas tem alguém que deve ter uma tradução melhor. Sabe o que é essa? É assim, ó. Faço uma aliança com eles, que consiste em fazer o bem a eles. Este verso, na outra tradução, é assim: me alegrarei de lhes fazer o bem. Entendeu? Não, acho que você entendeu. Deus, vamos dizer que ele não tenha muito motivos para ficar alegre, né? Porque, afinal de contas, esse mundo... Mas aqui está descrito um dos motivos que alegra ele. Qual é o motivo, André? Motivo da alegria é fazer bem a você. Eu ficarei feliz de trazer livramento a eles. Ficarei feliz de enchê-los do Espírito Santo. Ficarei feliz de conquistar seus entes queridos. Ficarei feliz de ver o sucesso e o triunfo da minha igreja. Me alegrarei de fazer-lhes o bem. É uma promessa. É assim que você levanta, é assim que você se ergue, é assim que você vence o vale, é assim. Se agarre nas promessas, se agarre nas promessas, se agarre nas promessas. Primeiro, você sempre terá o favor de Deus. Meu Deus do céu. Segundo, mesmo que você tropece e se esfrie, você não se perderá de todo. Lá estará a mão dele, aplicando a disciplina amorosa e te trazendo. Meu Deus do céu, não foi assim? Cadê o Sérgio? O Sérgio está aí? Levanta a mão. O Sérgio esteve conosco 12 anos atrás. Conheceu o Evangelho e se perdeu. Mas o Senhor foi lá e trouxe ele de volta, e ali ele está. Por quê? Porque tem um pacto. Foi assim que ele venceu o osso seco. Meu irmão, que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. É fantástico. Volta para Ezequiel. Agora eu vou pegar você. Se eu não peguei até agora, eu vou pegar agora. 5. Ouvi a palavra do Senhor. 5. Assim diz o Senhor, Deus destes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendão sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ó, escute. Imagina o estado da nação. O negócio estava feio lá, podre. Imagina o estado dos ossos. Só falar para os ossos. O osso ia cutucar o outro. Ih, esse profeta está doido. Acho que o osso vai ouvir ele. O osso vai levantar. O profeta maluco. Israel, toda carcomida, descaracterizada. Chega lá Ezequiel: ó, povo de Israel, vamos fazer o seguinte, vocês vão mudar de vida. Ezequiel: prende esse cara. Ezequiel capítulo 2 fala: põe-te em pé que falarei contigo. Ezequiel se colocou de pé, e a Bíblia diz que o Espírito entrou sobre ele, pousou sobre ele. Deus estava dizendo assim: Ezequiel, se você não for cheio do Espírito Santo, esses ossos não vão ressuscitar. É preciso de uma força sobrenatural. Afinal de contas, você confessou. Pode revivê-los? Tu sabes. Não. Você deverá profetizar, pregar, anunciar minhas promessas, debaixo do poder do Espírito Santo. Agora vamos lá. Agora você vai entender. Pastor, por que então que eu leio a Bíblia dia após dia e não acontece nada? Você está falando dessas promessas aí, mas não é nada novo para mim. Eu venho num culto, ouço pregação, eu leio Bíblia em casa. Esses versículos que o senhor citou, já ouvi dezenas de vezes.
Presta atenção. É por isso que não há restauração na sua vida. Você já cansou de ler Mateus, João 3,16, Salmo 23 e nada. A profecia sobre Israel, sobre os ossos, não tem valor algum se ela não for carregada do Espírito Santo. A promessa bíblica, o texto, só faz sentido para a vida de alguém se ela vier com a iluminação do Espírito Santo. É por essa razão que você continua morto. É porque a Bíblia virou para você um livro obsoleto. É porque não tem vida, fogo nessas linhas, enquanto o Espírito não te der iluminação. Você quer ver um exemplo? Ontem eu preguei aqui João 14,6. Quem não conhece? Senhor meu pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Terminou o culto, eu estou vendo que a minha esposa não está aqui. Gente, mas cadê a Suzana? Não veio no culto? Eu liguei para ela. Ah, não sei o que, tal. Eu vim embora. Cheguei em casa, o que aconteceu, bem? Bem. João 14,6, aquele versículo, nunca falou comigo, igual falou ontem. Eu tive uma compreensão tão profunda, que eu não consegui ficar no culto, eu fui embora. Eu olhei, João 14, será que é o mesmo texto? João 14,6. Você está vendo? Porque naquele instante, o Espírito dilatou suas pupilas, o Espírito trouxe luz, aquele texto áureo citado todos os dias, em todo mundo. As promessas não fazem sentido se o Espírito de Deus não soprar, se o Espírito não encandecê-las. Elas parecem retóricas, repetições entediantes, mas não, a minha palavra não é vã, antes é a vossa vida. As minhas palavras são Espírito e vida, não é, a Bíblia diz, não é fogo a minha palavra, e martelo que esmiuça a penha. Você tem que pedir, Espírito Santo, ilumina as promessas, traga vida aqui naquilo que o Senhor escreveu, traga vida naquilo que o Senhor pôs no meu coração. Vida. Não é entediante ouvir Salmo 23 todo dia, João 3,16, santificação, pastor, esses versículos e versículos. Trazer luz, e um simples textozinho, Jesus chorou, se torna uma magnificência, dilata-se, se torna energia nuclear, porque o Espírito é quem dá vida, o Espírito é fabuloso, meu irmão. Eu já vi pessoas se converterem lendo um folheto, escutando um versículo, lendo um trecho da Escritura. Um traficante rasgou um pedaço da Bíblia para bolar e fazer um cigarro de maconha, mas antes decidiu ler aquela folha de seda tão fininha, cheia de escrito. Era um texto bíblico, era João capítulo 3, e ao ler o trecho de João capítulo 3, antes de fumar maconha, ele se converte, porque o Espírito deu luz a essas Escrituras. Você tem as promessas, meu irmão, tem nelas o sim, por elas o amém. O Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. Olhe para elas de novo, leia, releia. Você quer ver outro texto interessante? Paul Washer, pregando no Alasca, pregando numa igreja e tal, entra um homem de 2 metros de altura, um esquimó, um monstro, um ogro com a mão desse tamanho. E ele se senta e fica vendo ele pregar, com a cara feia, o tempo todo. Quando o Paul Washer termina de pregar, esse homem vai até ele. E ele pergunta, o que o senhor tem, o que você quer? Lê esse papel aqui, esse é meu exame. Eu tenho só alguns dias de vida. Eu sou um homem forte, nunca tive medo de nada, não tenho medo de ninguém, de nada. Um monstro, homem, um lenhador, uma fera. Mas eu estou com medo, porque eu sei que eu vou morrer. E eu quero conhecer o seu Jesus. Paul Washer cancelou o voo dele. Ficou com esse homem, pregando, evangelizando.
E ele ia, vamos para as promessas da nova aliança, vamos para Ezequiel, vamos em Jeremias, vamos agora, vamos. E o homem, nada, e eu não estou sentindo nada, eu não sei o que você está querendo pregar. Vamos ler João 3,16 mais uma vez. Eu tinha lido mais de 10 vezes João 3,16. Aí vai, então vai, vamos ler mais João 3,16. Aí o homem começou a ler do lado dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus... Eu estou salvo! Eu estou salvo! Eu fui salvo! Eu fui salvo! Fui salvo. Após ler João 3,16 pela 100ª vez. Por quê? Porque o Senhor trouxe luz para aquele monstro, para aquele homem. E ele foi salvo. Lendo João 3,16. O Senhor está querendo dizer isso o quê comigo? Abre lá de novo. Olha para ela mais uma vez. Já viu ela bem? Vê de novo. Leia mais uma vez. Lê outra. Olha que tem mais coisa. A promessa. Leia ela. Recite ela em voz alta. Proclame ela. Leia de novo. Peça entendimento. Peça luz. De repente, chamas vão brotar deste livro e vão queimar teu coração, meu irmão. E aquela palavra se tornará uma espada que penetrará em você. Oh, meu irmão, é luz. Mas vamos, senão eu não termino. Você tem que pedir a revelação do Espírito Santo. Verso 7. Olha que tremendo. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve ruído. Um barulho. Houve um ruído. Um barulho de osso que batia contra osso. E se juntava cada osso ao seu osso. Olhei, eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estenderam sobre eles. Mas não havia nele espírito ainda. Até aí. Sabe qual que é a visão? Vai, Ezequiel. Profetiza. Profetiza. Quando Ezequiel profetizou, o fêmur juntou com a tíbia. Aí começou o pé, que no seu nome deve ser metacarpo. O metacarpo é a mão. Juntou osso com osso. Pá, pá, pá. Tendões, nervos. O osso que estava num lado, o outro, puf, o de cima, o outro desenterrou. Pá, 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 pá. Foi se juntando o esqueleto e montou-se um corpo. Mas o espírito não estava neles ainda. O que é isso? Ezequiel, sabe o que você está vendo? Eu tirarei um da Babilônia, o outro da Pérsia, o outro dali. Todos se unirão novamente em Jerusalém. Neemias reconstruirá os muros, Esdras reconstruirá o altar. Os muros serão, as fendas serão fechadas, os portões serão colocados. Virá uma leva com Zorobabel, virá outra leva com Esdras, outra com Neemias. Eu ajuntarei todos vocês. É isso que ele está dizendo. O que as promessas vão fazer? Vão resgatar sua identidade. Deus vai juntar novamente na mesma pessoa, meu irmão, a santificação, as suas doutrinas, a sua obediência, a sua fidelidade. O Senhor vai restaurar o seu temor, a sua reverência, seus princípios, seu caráter. Notem, a visão aqui dos ossos todos é o fragmento que se tornou Israel. A visão aqui é a perda da sua identidade. Israel está sem identidade. Quem consegue reconhecer um corpo quando os ossos estão todos espalhados? É impossível. Vai ter que fazer um exame na arcada dentária e pesquisar qual osso que é de cada um. A pessoa que entra num esfriamento, ela perde a característica, a afeição, o brilho de Cristo. E pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos em Antioquia, Atos 11, porque pareciam com Cristo. Aqui eles estavam deformados. Você está deformado, você não é mais quem você é. Foi-se o encanto. Quando as profecias vieram, quando você se apega nas promessas, a identidade vai voltando. Princípios vão sendo estabelecidos. O temor é restaurado. A reverência, as doutrinas, o caráter é todo condensado. Você volta a
ser quem você é. Aquele que está longe, volta a congregar, volta a ser assíduo na igreja, volta a ter leitura diária da Bíblia, volta a frequentar os cultos, volta a guardar a palavra, volta a aplicar cada doutrina, restaura o temor, restaura a doutrina, restaura a reverência, restaura o caráter. Toma de volta a identidade. O que é isso? O Espírito Santo não pode vir na bagunça. Não vem avivamento sem vir uma reforma. O Senhor disse: quer que a minha glória volta? Arrume essa tralha aí. Voltou todo mundo da dispersão, muros fechados, portas no lugar, altar restaurado, sacerdócio restaurado. Só que ainda não havia neles espírito. Agora, filho do homem, profetiza o Espírito. Espírito vem dos 4 cantos. Agora que o altar foi restaurado, eles voltaram do cativeiro, o sacerdócio restaurado, a Shekinah, a glória de Deus, cobrirá novamente Israel. É isso que o Senhor está falando. Haverá um reavivamento, Ezequiel. A cidade da paz voltará a ser gloriosa. O Senhor está dizendo a mesma coisa. Para que eu te encha novamente. Restabeleça os princípios. Restabeleça os fundamentos. Volte a ser quem você era. Então eu direi: vento dos 4 cantos, enche esses ossos. Sopra sobre esses ossos e eles virão, meu irmão, e você será cheio novamente. A glória de Deus cobrirá você, o vigor retornará novamente. Amém? Isso. É isso. É fantástico. Se estenderam, se formaram, porém ainda não havia espírito. Vai um alerta. Não se contente só com a restauração externa. Voltei a vir nos cultos, ler a minha bibliazinha. Voltei a fazer o politicamente correto, participar das reuniões e cumprir alguns preceitozinhos. Pode ser religiosidade. Voltei a estudar teologia, os dogmas da igreja, a história dos concílios ecumênicos. Falta uma coisa. Fire. Fire. Flame. Fogo. Poder. Poder. Busque poder. Busque o Espírito Santo. Eu preguei aqui aquele dia sobre o Espírito Santo, meu irmão. Oh, meu irmão, esse avivamento tem que consumir a igreja. O Espírito Santo é para hoje e é para a igreja. O Espírito Santo é dom de Deus para a igreja. O Espírito Santo distribui dons para a igreja. O Espírito Santo reveste de poder a igreja. Aqui está fazendo uma alusão a Gênesis 1. Recriou tudo, fez o homem do barro. Mas faltava o ruach, soprar nas narinas. O Senhor vai reformar você com as promessas. Vai esculpir o caráter de Cristo, vai trazer osso com osso, nervo e pelo. Vai te juntar novamente, vai te restaurar. E após isso, meu irmão, invoque o Espírito, que Ele encherá você, cumprindo o Salmo. Abra a boca e encherei. Ele encherá você, meu irmão. Avivamento, avivamento. E eu quero terminar dizendo... Verso 7. Então profetizei segundo que for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, barulho com barulho, osso com osso, batia, e se ajuntaram cada osso ao seu osso, e aí vai. Presta atenção. Então, escuta, então eu profetizei conforme o Senhor me ordenara. E hora que eu ouvi um ruído, pá. O Senhor não está ordenando você, não está dizendo vá, faça, profetiza. Está dizendo? Então, eu vou me agarrar no que o Senhor falou.
Eu vou fazer, eu vou sair eu estou turbinado. Pastor, você não sabe quem o senhor está falando. Graças a Deus. Mas aí, qual que é a minha garantia? Quando eu profetizei conforme o senhor falava, eu ouvi um ruído. Sabe o que aconteceu aqui? Aqui nós temos um dos atributos magníficos de Deus: a fidelidade de Deus. Deus cumpriu para a Ezequiel, cumpriu aquilo que prometeu a Ezequiel. Eu fiz conforme ele mandou. Então se ajuntaram. O Senhor é fiel. Ele cumprirá o que está te prometendo essa noite. Creia na fidelidade. Você não precisa morrer nos seus pecados. Você não precisa ser um crente miserável. Você não precisa se contentar com essas migalhas. Há uma mesa cheia de pão, farta de pão para você. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. É para você. Ele cumprirá tudo o que prometeu. Ele é fiel, meu irmão. Final do verso 6. E sabereis que eu sou o Senhor. Aqui está a causa da pregação inteira. Israel, você saiu dos meus caminhos. Você me deixou, cavou cisternas rotas, adorou. Moloque. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Tudo isso acontece conosco, igreja. O vale, os ossos secos, a sequidão, o pecado. Nós caímos. Deus vem e restaura, para sabermos que só Ele é o Senhor. Para que Ele receba toda a glória, para que você saiba que o Senhor é quem está fazendo isso, é a obra do Senhor, e a Ele a honra, a Ele a glória, e a Ele o louvor. O texto é claro: e saberão que eu sou o Senhor. Ele é Senhor da sua vida? Feche os olhos, curva a sua cabeça. Que essa restauração comece agora. Vamos orar.